Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. É uma alegria nós podemos estar aqui nessa manhã e recebemos aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Então eu quero te convidar a nós orarmos juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos, Deus, que nessa manhã nós recebamos, Deus, através da Tua palavra, o ânimo, Senhor, que a gente precisa, o encorajamento, Deus, e principalmente, Pai, que a Tua palavra, Senhor, vivificada nos nossos corações, gere fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te convidar a você usar um pouquinho da sua imaginação, tá bom? Então imagina que você está indo visitar um museu muito grande, muito bonito, e você está ali caminhando pelo museu, vendo as esculturas, as obras de arte, até que você chega numa parte que tem uma galeria assim, bem comprida, um corredor bem largo e comprido também. E aquela galeria é chamada de Galeria da Fé. E nesse corredor tem vários quadros com vários retratos, com várias pinturas de pessoas que tiveram as suas vidas marcadas pela fé. E aí você começa a caminhar ali naquele corredor, você vê um retrato de Abel, que foi um irmão de Caim, um homem que teve fé. Você continua caminhando ali, você vê um retrato de Enoque, um retrato de Noé. Você também vê um retrato de Abraão, de Sara. Vê também um retrato de Isaac, de Jacó, de José, até que você se depara com o retrato de Moisés. E logo ali do lado, imagina aí que você viu o retrato na parede, e ali do lado tem um pequeno textinho ali, resumindo a vida de Moisés, falando o porquê Moisés foi um homem de fé. E eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é fé? Isso é muito comum nos nossos dias, a gente vê às vezes exposições, às vezes tem uma que ficou bem conhecida, que foi a do Holocausto, que tem sapatos, roupas, e eles expõem ali, coisas que foram achados de pessoas que viveram, que passaram pelo Holocausto. E aqui na Palavra de Deus, hoje, o texto que a gente vai meditar, ele também é conhecido como a Galeria da Fé, ou seja, foram colocados ali nomes de pessoas que tiveram as suas vidas marcadas pela fé, que a sua vida manifestou a fé, teve expressões de fé. E todos esses nomes que eu citei, de fato, estão aqui na Bíblia. Essa ilustração de uma galeria em um museu é só para a gente imaginar, mas de fato esses nomes estão aqui na Bíblia. Abel está aqui na Bíblia como um exemplo de fé, Noé, Jacó, José, todos eles estão aqui como homens que tiveram fé, que foram um exemplo de fé. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que é fé? Você já parou para pensar nisso? O que é fé? As pessoas falam muito hoje em dia. Fé em Deus, fé de que as coisas vão melhorar, Vamos ter fé que dias melhores virão. Vamos ter fé que nós vamos conseguir aquilo que a gente está esperando. E a definição que a Bíblia nos dá de fé é que fé é a certeza das coisas que nós esperamos. A fé é essa certeza. E a fé também é a convicção de fatos que a gente não vê. Então, a fé é certeza, convicção e fatos. É a garantia, não é a dúvida. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E Moisés foi esse homem de fé. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés com o tema Uma Vida de Fé Exemplar. E nós vamos ver onde nós podemos encontrar essas manifestações de fé na vida de Moisés. Eu quero te convidar a nós lermos Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 29. Vai ser nesse texto que nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã. Mas, primeiramente, a gente vai ler só o versículo 23, tá bom? Diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados
pelo decreto do rei. Então, onde a gente vê essa manifestação de fé, nessa vida de fé exemplar? Primeiramente, não é nem com Moisés, a gente vê essa manifestação de fé na vida dos pais de Moisés. Então, o nosso primeiro ponto é na vida de seus pais. Nós vemos a manifestação dessa fé na vida dos pais dele. Por quê? Porque quando Moisés nasceu, os pais dele esconderam ele por 3 meses. Aí você imagina aí, por que esses pais esconderam o seu filho por 3 meses? Imagina só você escondendo um bebê por 3 meses. Os bebês choram, né? Eles são muito bonitinhos, mas eles também conseguem fazer sons muito altos e estridentes. Imagina você aí escondendo um bebezinho. Mas por que os pais de Moisés estavam escondendo ele? Porque quando Moisés nasceu, estava tendo uma situação muito complicada. Ele nasceu no Egito e o povo de Moisés estava sendo escravo dos egípcios. Só que esse povo, além de estar sendo, apesar de estar sendo escravos, eles estavam se multiplicando muito. Então, as mulheres tinham muitos filhos e ganhavam os bebês, e os bebês nasciam saudáveis. E aí veio uma ordem ali das autoridades dizendo assim, que todo bebê menino que nascesse deveria ser morto. E Moisés nasceu nesse tempo. Ele era um menino. Mas os seus pais decidiram o esconder. Por quê? Um anjo apareceu para eles e falou assim, esse vai ser um grande homem de Deus, ele vai libertar o povo da escravidão. Não, eles viram o bebê e aqui a palavra de Deus diz assim, viram que a criança era formosa, eles viram que aquele bebê era bonito. E eles disseram, a gente precisa dar um jeito de preservar a vida dele. Então eles esconderam Moisés por 3 meses. E aqui diz também que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A ordem era matar todos os bebês meninos. Mas os pais de Moisés não ficaram com medo, nem obedeceram a essa ordem daquele faraó, porque convém obedecer a Deus do que aos homens. Então eles escondem esse bebê por 3 meses. O decreto era de matar, mas pela fé os pais de Moisés decidem esconder aquele bebezinho por 3 meses. Imagina aí você escondendo um bebê por 3 meses. Com vizinho, com gente perto, mas Deus estava no controle e eles tiveram fé. Foi pela fé que eles esconderam esse bebê. Então, qual é a primeira manifestação de fé que nós vemos nessa vida de fé exemplar? Não é nem com Moisés, começou ali com os seus pais, que se não fosse pela vida dos pais de Moisés, eu creio que talvez ele nem continuaria vivo, não sei se é coisa da minha cabeça, né? Mas se os pais dele ali não tivessem o escondido, não sabemos o que teria acontecido se os pais dele não tivessem ali agido em fé. E qual é a segunda manifestação de fé que nós vemos nessa vida de fé exemplar? Nosso segundo ponto, na sua própria vida, do versículo 24 até o versículo 28. A gente vai ver que Moisés, ele também manifestou essa fé, teve essa fé e agiu diante dessa fé. Versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, aqui Moisés não é mais um bebezinho. Aqui diz que ele já havia crescido. Quando ele ainda era bebê, os seus pais ali tiveram uma atitude de fé em preservar a vida dele. E agora Moisés já homem crescido, já havia, provavelmente já era adulto. E ele também manifesta essa fé. Como? Olha só o que Moisés fez. Ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como assim? Ele não era filho dos pais dele? Por que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó? Porque os pais de Moisés esconderam ele por 3 meses. Mas, depois desse tempo, eles tiveram uma ideia. Então, a mãe dele ali fez um cestinho, colocou o bebê no cesto e soltou ele pelo rio. A irmã de Moisés, Miriam, ficou olhando, observando para saber o que ia acontecer. E a filha de Faraó estava ali se banhando no rio. E ela viu o bebê, ouviu o bebê chorando, e quando ela viu o bebê, ela viu que o bebê era muito lindo. E ela decidiu ficar com aquele bebê para ser dela, para ser filho dela. E aí a Miriam, a irmã de Moisés, dá uma sugestão. Quer que eu chame alguém para dar de mamar para o bebê? E a princesa disse que sim. E
E a Miriam vai e chama a própria mãe de Moisés para cuidar dele. E a mãe ali agora, sem precisar esconder mais, cuida daquele bebezinho, às ordens da filha de Faraó. E Moisés cresceu, e ele era considerado filho da filha de Faraó. Ele fazia parte ali da família real dos egípcios. Mas, pela fé, a Bíblia diz que Moisés ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Imagina aí se você fosse filho de um rei, ou se você fosse filho de uma princesa. Você ia gostar? Provavelmente você ia ter tudo, você ia se dar muito bem. A lógica é o quê? Eu quero viver no palácio, eu quero ter do bom e do melhor. Mas aqui diz que pela fé Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. E olha só o que ele preferiu no versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, pela fé, Moisés preferiu sofrer, Moisés preferiu ser maltratado e ser contado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres do pecado, do que ter do bom e do melhor ali no Egito e não fazer parte ali, não ser contado junto com o povo de Deus. Por quê? Olha só, porquanto, versículo 26, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Moisés considerou Jesus, considerou Cristo muito mais valioso do que todos aqueles tesouros e riquezas que ele podia ter ali no Egito. E aqui a gente vê que Moisés, ele atuou de uma forma a preparar o caminho para o Messias. Jesus ainda não tinha vindo, mas aqui diz que ele considerou o opróbrio de Cristo, ele considerou ali ser maltratado junto com o povo de Deus, por maiores riquezas do que usufruir de tudo de bom que o Egito, que fazia parte daquela família, podia dar a ele. E também, no versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Nós vemos também que foi pela fé que Moisés celebrou a primeira Páscoa do povo. Hoje a Páscoa tem um sentido completo para nós entendemos totalmente, Jesus já veio, nós sabemos quem é aquele cordeiro, nós sabemos de quem é o sangue que pode nos livrar da morte. Mas naquele tempo, eles nem sequer tinham comemorado a Páscoa antes. Era a primeira vez. Deus deu aquela ordem e pela fé Moisés obedeceu, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E foi o que aconteceu. Eles mataram ali o cordeirinho, passaram o sangue nos umbrais das portas e quando o anjo da morte passou, não tocou em nenhum dos primogênitos dos israelitas, mas dentre os egípcios muitos morreram. E foi a partir daí que Faraó falou, vão embora, podem ir. Porém, quando o povo já tinha ido, Faraó mudou de ideia. Tipo assim, o que foi que a gente fez? Onde é que a gente estava com a cabeça quando a gente deixou esse povo ir? E a gente vai ver a terceira manifestação de fé, nessa vida de fé exemplar, que foi na vida do povo que ele conduziu, no versículo 29. Na vida do povo que Moisés conduziu. Olha só, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Foi pela fé que eles atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem passando por uma terra seca. Nem parecia que tinha um mar ali antes. E eles atravessaram por ali. Foi porque foi pela fé. Continuando ali, diz assim: tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aquele mar ali para eles se abriu e eles passaram em terra seca, mas para os egípcios aquele mesmo mar os destruiu. Como eu acabei de falar, né? Depois que o povo já tinha ido, o Faraó mudou de ideia, falou que onde é que a gente estava com a cabeça quando a gente deixou esse povo ir? Eles deveriam servir a gente. E aí Faraó com seus carros, seus cavalos, decide ir atrás do povo. O povo atravessa o mar. Quando os egípcios estão ali atravessando o mar novamente se fecha e os egípcios e os seus cavalos e todo mais é aniquilado ali naquele mesmo mar. Então foi pela fé.
Foi pela fé que os pais de Moisés esconderam aquele bebezinho por 3 meses. Foi pela fé que Moisés decidiu ser maltratado e ser contado com o povo de Deus do que usufruir das riquezas que o Egito podia oferecer para ele. E foi pela fé que esse povo aqui também atravessou o Mar Vermelho. Que lição de fé, que exemplo de fé. Não é à toa que esse homem está aqui como um exemplo para nós, como um homem que teve fé. E a fé funciona? Sim, com toda certeza. A fé funciona. E a fé caminha contrária às coisas naturais. O natural era matar todos os bebês. Os pais de Moisés decidem o esconder. O natural era, Moisés escolheu usufruir de todas as riquezas do Egito, mas pela fé ele decide sofrer e ser contado junto com o povo de Deus. Pelo natural, era para o povo de Israel padecer ali. Eles até falam assim, será que não tinha cemitério lá no Egito que Deus trouxe a gente até aqui para matar a gente aqui? Na cabeça deles, o natural era o quê? A gente vai morrer, mas pela fé, eles atravessaram aquele mar e foram salvos. Quando eles estão ali naquele momento de atravessar o mar, tem um episódio muito, muito interessante, que o povo provavelmente estava desesperado, tipo assim, vai todo mundo morrer, o que está acontecendo, né? A gente foi liberto do Egito para ser morto aqui de frente com esse mar. E o povo começa a reclamar. E Deus diz assim para Moisés, por que é que vocês estão clamando a mim? Diga para o povo marchar, diga que é hora de agir. E essa é a fé. A fé nos leva a agir, nos leva a caminhar não com dúvidas, não com incertezas no coração, mas a fé nos leva a caminhar com certeza, com convicção de fatos que nós não vemos. No natural, as pessoas dizem assim, isso é um fato. Por quê? Aconteceu, eu vi, isso foi um fato. Mas a fé, por mais que nós não consigamos ver, ela continua sendo um fato. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. E nessa manhã eu quero fazer um convite para você. O mundo está um caos. Você concorda comigo? O mundo está um caos. Ontem a gente viu a situação da Rússia e da Ucrânia. De madrugada, aquele país invadiu o seu país vizinho. Muitas pessoas já foram mortas e a gente vê esse caos. Na economia, mais um caos. Na sociedade, mais um caos. As pessoas estão falando na internet assim, nossa, eu imaginava que depois de 2 anos de pandemia as pessoas seriam melhores. Mas depois de 2 anos de pandemia, o que a gente vê? As pessoas fazendo guerra. O mundo está um caos. Mas a vitória que vence o mundo continua sendo a mesma. A palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não diz simplesmente a fé, diz a vossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. E nessa manhã eu quero te fazer um convite. Se você está vendo a situação do mundo, está vendo às vezes a situação da sua própria família, a situação do seu trabalho, e você acaba ficando desesperado, começa a afundar, eu quero te fazer um convite a hoje voltar os seus olhos para Jesus e colocar a sua fé em Jesus, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nós cremos que nós podemos orar pela Rússia, que nós podemos orar pela Ucrânia, que nós podemos orar pelo nosso próprio país, que nós podemos orar pelas pessoas e que Deus pode, sim, transformar. Então, nesta manhã, esse é o convite que eu quero te fazer. Caminhar por fé, agir em fé, funciona. E aqui, hoje a gente viu só um exemplo, que foi de Moisés, mas se você quiser ler o capítulo todo de Hebreus, você vai ver que existem muitos exemplos de muitos homens que andaram por fé, que já morreram, mas que hoje ainda falam com a gente, porque as suas vidas foram vidas marcadas pela fé, vidas marcadas pela vida de Deus. Então, que nesse dia nós coloquemos a nossa fé em Jesus, que a gente não tire os nossos olhos de Jesus, mas que a gente mantenha os nossos olhos em Jesus,
olhando para Jesus e que a gente continue caminhando em fé. Amém? Se você deseja viver nesse mundo em vitória, só tem um único caminho, que é o caminho da fé em Jesus. E se você deseja, nessa manhã, mais uma vez, voltar os seus olhos para Jesus e dizer: Senhor, a minha fé está no Senhor, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, todos esses homens aqui, inclusive Moisés, já morreu, não vive mais entre nós, mas a vida dele ainda nos ensina e fala tanto com a gente, porque ele foi um homem de fé, porque ele foi um homem, Deus, que viveu a vida dele olhando para o Senhor e agiu, Senhor Jesus, com base nessa fé. Senhor, nós queremos, Pai, nessa manhã, mais uma vez, colocar nossa fé no Senhor, voltar, Senhor, os nossos olhos para Ti, e não, Senhor, olhar para a situação do mundo, nem nos preocupar, Senhor, nem deixar com que as coisas exteriores nos abalem, mas nós queremos, Pai, manter os nossos olhos no Senhor e caminhar, Senhor, e agir, tendo isso, Senhor, em mente, a fé, Senhor, daquilo que o Senhor falou, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, querido irmão, que esse dia seja um dia de fé, seja um dia de olhar para Jesus, em nome de Jesus. Amém.